mais uma aula de física comigo, professora Raquel. Bem-vindo, bem-vinda de volta! Vamos terminar a resolução da nossa listinha aqui, então? A questão 6 diz o seguinte: o bloco da figura de massa 5 kg move-se com velocidade constante de 1 metro por segundo num plano horizontal, sob a ação da força F constante e horizontal. Então, aqui eu já vou marcar a massa desse cara e uma informação muito importante, que ele se desloca com velocidade constante. A força F atua na mesma direção e no mesmo sentido do movimento, né? Se o coeficiente de atrito entre o plano e o bloco vale 0,2 e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, ficou errada a formatação aí, né? Então, o módulo da força F em newtons vale. E aí, vamos lembrar alguns detalhes aqui. A segunda lei de Newton nos diz que a força resultante sobre um corpo é igual à multiplicação ao produto da massa pela aceleração. Só que esse móvel aqui, ele se move com velocidade constante, ou seja, com aceleração zero. Isso significa que a força resultante sobre este bloco, nesta situação, também vai ser nula. Tudo certo? E quais são as forças que atuam aqui? Vamos desenhar? Eu tenho peso vertical para baixo, força normal vertical para cima, puxo para a direita com uma força F, então já vou adotar inclusive que quem estiver para a direita vai ser positivo, e tenho a força de atrito que atua no sentido contrário ao movimento. Na vertical, nós não temos deslocamento, a normal anula o peso, então eu já sei que a normal tem o mesmo módulo do peso, e como ela entra lá na força de atrito, eu já vou calcular. Normal é massa vezes a gravidade, que é o próprio peso. Para a nossa situação, então, a normal ficou 5 vezes 10, então a normal desse cara é de 50 newtons. Olhando para a horizontal, se minha força resultante é nula e eu só tenho duas, elas precisam ser iguais, não é mesmo? Ou, olhando para os vetores, F está no sentido positivo e a FAT está no sentido contrário, ela vem negativa. Então, realmente, a força F precisa ser a própria FAT. E, nesse caso, é uma FAT dinâmica, né, cinética, porque esse móvel ele está em movimento. Então, ficou assim, ó. F é igual a FAT, μ, vezes a normal. O μ nós temos é o coeficiente de atrito, 0,2, vezes a normal, 50. A sua força F, então, ela deve ser de 10 newtons. Beleza? Vamos para a próxima? Questão 7. Um bloco de massa 3 kg está em movimento com aceleração constante na superfície de uma mesa. Sabendo que o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a mesa é 0,4, calcule a força de atrito entre os dois. Joia! Eu tenho essa massa com aceleração constante sobre uma mesa. Ele me deu o coeficiente de atrito dinâmico. Ele quer saber qual é a intensidade da força de atrito entre essa galera. Então, olha só, vou desenhar um esqueminha aqui. Eu tenho a minha mesa, toda mesa é horizontal, não é? E tenho aqui em cima um bloquinho. Para esse bloquinho se deslocar, alguém precisa aplicar uma força F sobre ele. Então, já vou adotar que o sentido dessa força já é o positivo, que é para onde ele vai se deslocar. Ele se deslocando para a direita, como é o caso do nosso desenho, vai existir uma FAT, uma força de atrito, no sentido contrário. Esse bloquinho, ele tem peso, porque ele tem massa, e ele tem força normal, porque ele está apoiado em uma superfície.
Mais uma vez, a normal se anula com o peso, porque ele não desloca na vertical. Então, o módulo da normal é o mesmo do peso. Já vou calcular aqui, igual eu fiz na anterior. Massa 3, G vale 10, então a normal, nesse caso, são 30 newtons. Olhando para a horizontal, nós temos F e Fat. Como ele só me pediu a força de atrito, eu vou ver se eu consigo calculá-la pela fórmula, pela definição da força de atrito, que é o coeficiente de atrito vezes a força normal. E eu conheço todo mundo. O coeficiente ele me deu 0,4. A intensidade da força normal é de 30. Então, neste caso, ele tem uma força de atrito de 12 newtons em módulo. Beleza? Bora para 8, então. Olha ela na tela aí pra gente. Um bloco de madeira com massa de 10 kg é submetido a uma força F que tenta colocá-lo em movimento. Sabendo que o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície é 0,6, calcule o valor da força F necessária para colocar o bloco na situação de iminência de movimento. Essa iminência de movimento, ela tem a ver com o bloquinho estar quase entrando em movimento. Enquanto ele não entra, a força resultante sobre ele é nula. Então, conforme você aumenta a intensidade da força F, que vai fazê-lo se deslocar, a força de atrito, a Fat, também aumenta, porque ele ainda não entrou em movimento. A força resultante precisa ser nula. A partir do momento que você aplica uma força F igual à força de atrito estática máxima, que é o μ estático vezes a normal, esse cara ele ainda permanece em repouso, mas aí ele está na iminência de movimento. A partir daí, se você continuar aplicando a força, você vai poder aplicar uma força um pouco menor, porque aí ele vai ter entrado num estado dinâmico, vai ter entrado em movimento, beleza? Então aqui, o que ele está me pedindo, na verdade, é qual a força de atrito máxima que pode acontecer para este bloquinho. Então, olha só, a nossa Fat, ela depende do coeficiente de atrito e da força normal que atua sobre esse bloco. Aqui não ficou muito claro, mas eu imagino que seja na horizontal. E aí, de novo, igual nas outras duas questões, a normal teria o mesmo módulo do peso, que é M vezes G. Então, para esse caso, a gente teria a normal de massa 10 kg, G10, a normal seria de 100 newtons. E aí, é só a gente voltar e substituir aqui a nossa Fat para colocar em iminência de movimento, é o coeficiente de atrito estático, 0,6, vezes a força normal de 100 newtons. Essa multiplicação dá 60 newtons. Então, se você aplicar menos que 60 newtons, ele vai permanecer em repouso. Mais um pouquinho de 60, ele entra em movimento e daí você vai ter um estado dinâmico com uma força de atrito dinâmica cinética que vai ser menor que 60 newtons. Beleza? Questão 9 para a gente. Sobre uma caixa de massa 120 kg, atua uma força horizontal constante F de intensidade 600 newtons. A caixa encontra-se sobre uma superfície horizontal em um local no qual a aceleração gravitacional é 10 metros por segundo ao quadrado. Para que a aceleração da caixa seja constante, com módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado, e tenha a mesma orientação da força F, o coeficiente de atrito cinético entre a superfície e a caixa deve ser D. Então, vamos analisar o seguinte. Nós temos a massa do corpo,
a intensidade da força que coloca este corpo em movimento. A aceleração da gravidade, a aceleração que essa força F promove ao bloco, e ele me pede qual é o coeficiente de atrito cinético. Por que cinético? Porque esse móvel está em movimento, beleza? Então, eu vou desenhar mais ou menos aqui um esqueminha, ó. A superfície é horizontal, eu tenho aqui um bloquinho, eu tenho essa força F que puxa esse bloquinho, e o deslocamento vai se dar na mesma direção e no mesmo sentido de F. Então, eu já vou anotar que para a direita, como nós escolhemos, vão ser os vetores positivos, tranquilo? Esse corpo tem peso, vertical para baixo, tem normal, vertical para cima neste caso, e tem uma força de atrito que vai atuar para a esquerda, já que o movimento está se dando para a direita no nosso exemplo. A normal é o próprio peso em módulo. Então, eu já vou fazer aqui M vezes G. A normal vai ser 120 kg vezes 10 de gravidade, 1.200 newtons. Quando a gente olha para a horizontal, a segunda lei de Newton diz para a gente que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E esse cara, ele teve uma aceleração para a direita de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos analisar os vetores força. Eu tenho o vetor força F para a direita positivo e tenho ainda na horizontal a FAT que está para a esquerda, então ela vem negativa. É igual a massa vezes a aceleração desse bloquinho. A força F nós conhecemos, 600. A FAT eu vou deixar por aqui como tá. Massa 120 e a aceleração do bloquinho é de 2. Então, ficou assim, ó, menos FAT do lado esquerdo, 120 vezes 2, 240. E o 600, que é positivo deste lado, quando ele mudar, muda de sinal. Então, veio para cá menos 600, beleza? Então, ficou menos FAT é igual a menos 360. Então, multiplicando por menos um dos dois lados, a força de atrito é de 360 newtons. Só que não foi só isso que ele pediu para a gente. Ele pediu o coeficiente de atrito. A força de atrito, ela não é coeficiente vezes a normal. Força de atrito 360, coeficiente a gente está procurando, força normal 1.200, que vão passar para o outro lado dividindo. Jogou isso aí na calculadora, você encontrou 0,3. Lembra que coeficiente de atrito não tem unidade de medida, beleza? Vamos para a última? Questão 10. Um homem puxa um objeto de 40 kg ao longo de uma calçada plana e totalmente horizontal e aplica sobre ela uma força de 80 newtons. Sabendo que o objeto move-se com velocidade constante, determine o coeficiente de atrito cinético entre a caixa e o solo. Olha lá, informação muito importante, velocidade constante. Isso quer dizer que a aceleração é nula, beleza? Então, olha só, você tem uma massa de 40 quilos sendo submetida a uma força F. Ele quer saber o coeficiente de atrito cinético. Então, olha só, quando esse móvel, essa caixa e esse objeto for puxado, por exemplo, para a direita, ele vai sofrer uma força de atrito para a esquerda e vão ser as duas únicas forças que vão atuar na direção do deslocamento, que é a direção da horizontal. Então, você precisa, pela segunda lei de Newton, que a força resultante seja nula, justamente porque ele tem aceleração zero. Isso quer dizer, então, que a força F que você aplica precisa ser a própria FAT, FAT dinâmica, tudo bem? Você sabe quanto você aplica? 80 newtons.
A FAT é o coeficiente de atrito vezes a força normal. E como esse deslocamento se dá na horizontal, a força normal tem a mesma intensidade da força-peso, ou seja, massa vezes a aceleração da gravidade. Massa 40, gravidade 10, a normal deu 400 newtons. Já substitui aqui, ó. Vou repetir as outras coisas, beleza. O 400 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Então, você ficou com o coeficiente de atrito igual a 80 dividido por 400, que dá 0,2. Dica: se esse coeficiente de atrito der maior que 1, com certeza está errado. Beleza? Ele é sempre entre 0 e 1. Tranquilo? A gente se vê ao vivo, então. Anota suas dúvidas aí. Te vejo lá. Beijo. Tchau.